Bom, então vamos lá, ó. Em canteiros de obras de construção civil, é comum perceber trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Beleza? Então tá. Em um desses canteiros foram feitas algumas margens no chão, né? E esse chão aí é plano, né? Foi possível perceber que das 6 estacas colocadas, 3 eram vértices de um triângulo retângulo. E as outras 3 estacas eram pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. Então tá aqui a minha figura, cada pontinho desse é uma estaca. A região demarcada pelas estacas ABMN deveria ser calçada com concreto. Nessas condições, a área a ser calçada corresponde a, né? Então vamos lá. Ó. Primeiro, vamos, né, separar aqui o triângulo retângulo, né? Então, aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. Então, eu tenho 2 vértices, só que o exercício fala que são 3. Pô, professor, então onde está o terceiro? O terceiro está aqui, ó. Se eu fechar a figura, o PM aqui vai estar o terceiro ângulo reto, ó. 1, 2, 3. Tranquilo? Então, qual é a consequência disso daqui, ó? Que a figura PAMN é um retângulo. Show? Então, quer dizer que a área de cinza, vou chamar aqui de área 1 e área 2, a área do concreto ali, vou colocar aqui, ó, a área do concreto é a área 1, que é um triângulo, mais a área 2, que é um retângulo, beleza? Tá. Agora vamos lá, ó. Foi possível perceber, tá? O triângulo retângulo a gente já marcou. Agora a gente vai olhar para os pontos médios, ó, que são P, M e N, né? Já que o restante é vértice do triângulo. Tá. Então, PMN. Ponto médio é o ponto que divide o segmento em duas partes iguais. Então, divide o segmento em duas partes iguais. Bom, com isso, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai chamar esse pedacinho aqui, ó, de Czinho, Czinho. Duas partes iguais. Bzinho, Bzinho. E aqui a gente vai chamar de Azinho, Azinho. Beleza? Então, a gente marcou os segmentos aí, os tamanhos deles, tá? Se o PMNA é um retângulo, se aqui tem tamanho Czinho, aqui tem que ter o mesmo tamanho, né? Lembrando que no retângulo, lados opostos tem a mesma medida. Bzinho, então do outro lado também é Bzinho. Lados opostos tem a mesma medida, ok? Beleza? Então vamos lá, ó. Então, a área do concreto é a soma da área 1 com a área 2. A área 1 é um triângulo, né? De base Bzinho e altura Czinho. Ó. Base e altura. Por que altura? Porque é ângulo de 90 aqui. Ó. Então, como é que é a fórmula da área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Mais a área do retângulo. Aí, quem é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, Bzinho vezes Czinho. Então, a gente tem 1 inteiro mais metade. Então, 1 inteiro mais metade, isso é 1,5. Ou seja, 3 dividido por 2. Ou a gente pode escrever assim também, ó. Se não tem nada aqui embaixo, vale 1. MMC, ou pode fazer assim, ó, multiplica reto, 2, depois multiplica cruzado. BC
mais 2BC. 2 mais 1, 3. Então, 3BC sobre 2. Vamos guardar isso. Então, essa é a área do concreto, tá? Agora, vamos para as opções, ó. Tem a mesma área do triângulo AMC. Quem é o triângulo AMC? Triângulo AMC. Então, se eu fechar aqui, ó, fica o triângulo AMC. No triângulo AMC, a gente tem a base, que é 2B, vezes a altura C, dividido por 2. Ah, professor, por que a altura é C? Ó? Do vértice até a extremidade, formando 90. Cancelou, então isso aqui fica BC. Então, não é, né? BC, é 3BC sobre 2. Então, falso. Então, aqui, ó, tá fora. Tem a mesma área do triângulo BNC? Vamos verificar isso. BNC. Ó, esse triângulo aqui, ó. Então, nesse triângulo BNC, a base é o Bzinho e a altura está aqui, ó, é o 2C. Então, no triângulo BNC, eu tenho base Bzinho e altura 2C. Então, base vezes altura dividido por 2. Cancelou. Também vai dar BC. Então, não serve. É a metade da área formada pelo triângulo ABC. Então, triângulo ABC. ABC. Triângulo ABC. Base 2B. Altura 2C. Tudo isso dividido por 2. Certo? Então, 2 cancela com 2. Então, eu tenho 2 vezes BC. Então, não é metade, né? Beleza? Para ser metade, teria que ser aqui, ó, 3BC. Então, falso. É igual ao dobro da área do triângulo MNC? Vamos ver aqui, ó. Triângulo MNC. Então, no triângulo MNC, a gente tem a base B, a altura C, dividido por 2. Só que o que a gente encontrou foi 3 vezes isso, né? Ó. 3 vezes BC sobre 2. Então, não é o dobro. Se é 3 vezes, é o triplo. Logo, a letra D é falsa e a letra E é a nossa resposta. Então, gabarito, ó, letra E. A área do concreto é o triplo da área do triângulo MNC. Show? Tranquilo? Questãozinha aí, pegada, né? Vamos lá, mais uma? Ó, uma metalúrgica recebeu uma encomenda para fabricar em grande quantidade uma peça com formato de um prisma reto com base triangular, cujas dimensões são 6, 8, 10 e a altura é 10. Tal peça deve ser vazada de maneira que a perfuração, na forma de um cilindro circular reto, seja tangente às suas faces laterais, conforme mostra a figura. O raio da perfuração da peça é... Então, ele quer saber o seguinte, ó. Quanto vale, olhando aqui para a peça perfurada, quanto vale, aqui está o centro da circunferência, quanto vale esse raio aqui, ó, que é o raio da perfuração. Então, se a gente pegar essa figura e olhar de cima, a gente tem a seguinte situação, ó. A gente tem a circunferência em um triângulo assim, ó, tangente, ó. Essa é a situação que a gente tem. Aqui está o centro.
aqui é o raio. Beleza? Só que raio no ponto de tangência faz ângulo de 90. Então, o raio e a reta tangente elas são perpendiculares. Com isso, o que a gente vai ter aqui? Ó? Vamos lá. Isso aqui tudo tem 6. Isso aqui tudo tem 8. Reparem ó, que a base aqui vale 10. Então, esse tamanho é igual a esse aqui de cima. Já que olhando de frente, isso aqui é um retângulo. Então, aqui eu tenho 10 de tamanho. Beleza? E ele avisou aqui também, né? Ó, base triangular de dimensões 6, 8, 10. Beleza? Ao invés de colocar o 10 aqui em cima, ele colocou aqui embaixo. É a mesma coisa, tá? Então, beleza. Então, sabendo disso daí, vamos lá. Se o triângulo é 6, de lados 6, 8, 10, esse triângulo é um triângulo retângulo. Como é que eu sei que ele é um triângulo retângulo? Ele é um múltiplo desse triângulo aqui, ó. 3, 4, 5. Reparem que 6, 8, 10 é multiplicar isso aqui tudo por 2, ó. 6, 8, 10, beleza? Então, o triângulo ele é retângulo. Se o triângulo é retângulo, quer dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, 3 ângulos de 90, o quarto também vai ser 90, né? Bom, aqui é raio, aqui também é raio. Então, se eu tenho 4 ângulos de 90, na pior hipótese, isso aqui é um retângulo. Então, se é um retângulo, quer dizer que esse lado é paralelo para esse daqui, ó. Então, aqui também tem R e aqui também tem R, ó. Então, virou um quadrado, né, na realidade. Então, a gente tem raio de um lado, raio do outro. Então, ó, R, R. Então, significa que esse pedacinho aqui, ó, ele é tudo menos o raio, né? Tudo é 6. Aqui eu já tenho raio, então esse pedaço aqui é 6 menos o raio. E aí a gente vai usar a regrinha, que é o seguinte, ó. Toda vez que eu tenho uma circunferência e eu tenho duas tangentes que se encontram fora dela no mesmo lugar, significa que esse tamanho é igual a esse, ó. Então, se aqui tem 6 menos R, na parte de baixo aqui, no ponto de tangência, também tem 6 menos R. Mesma coisa, a gente vai verificar do outro lado, ó. Tudo isso tem 8, e aqui tem R. Então, aqui tem 8 menos R. Então, do outro lado, também tem 8 menos R. Porém, se eu pegar o pedaço de roxo mais o pedaço de azul, tem que dar 10, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 6 menos R mais 8 menos R, isso tem que dar 10. 14 menos 2R é igual a 10. 2R é igual a 4, né? Ó. Então, R é igual a 2. Então, quer dizer que o raio da perfuração é 2. Gabarito, letra B. Beleza? Show de bola. Tranquilo. Então, vamos lá, hein? Vamos fazer mais uma. Ó, essa daqui, ó. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal y em função do raio, após o rolo ter dado uma volta completa, sem deslizar, é. Beleza? Então, o que acontece aqui? Para mim, essa questão aqui foi uma das mais difíceis aí dessa prova, aí, tá? Em relação à geometria. Pensar nisso daqui
Era bem difícil mesmo. Então, ó, aqui está o solo. Aqui está o bloco. Oh, perdão. É o bloco cilíndrico aqui, né? Aqui está o rolo, perdão. Beleza? E aqui em cima está o bloco. Mais ou menos aí, né? Beleza. Bom, aí, qual é a ideia? Tá? Qual é a ideia? Se o rolo cilíndrico aqui, se ele tivesse parado, né, se ele tivesse preso aqui, ó, imagina que isso aqui tivesse preso, tá? Um eixo preso. Se aqui tivesse preso, o deslocamento do bloco, se aqui tivesse preso, o deslocamento do bloco, ele seria a volta inteira do rolo, beleza? Certo? Então, se tivesse preso, o deslocamento seria o comprimento da circunferência. E o comprimento é 2πr. Beleza? Então tá. Isso se tivesse preso. Só que o rolo aqui, ó, ele não está preso. Ele se desloca, tá? Então, isso aqui tem um deslocamento. Então, o que isso significa? Isso aqui significa que a gente tem duas situações. Uma situação é o deslocamento do rolo cilíndrico em relação ao solo. E a outra situação é a relação do bloco em relação ao rolo. Beleza? Então, a gente tem um conjugado de dois movimentos aqui. Tá? Tem o primeiro movimento e o segundo movimento. Beleza? Então, tá. Então, é isso que a gente vai ter que trabalhar. Tá? Então, ó, quem marcou lá 2πr se arrebentou, né? Então, qual é a ideia aqui do nosso problema? À medida que o bloco roda, esse cara aqui também roda. Show? Então, tá. Então, quando esse cara aqui desloca, ele vai dar uma volta inteira. Então, ele vai dar 2πr. Quando esse cara aqui dá uma volta inteira, significa que essa pontinha aqui do bloco, ó, vou chamar aqui de ponto P, ele atravessou o bloco inteiro. Então, ele já veio parar aqui no final, ó. Show? Então, o bloco ele também deslocou 2πr. Então, você tem uma soma de movimentos. Então, você tem aqui 4πr. Beleza? Então, a gente pode pensar nisso aqui da seguinte maneira. Tá? A gente tem um conjugado do movimento eixo cilíndrico, solo, e o conjugado do movimento bloco e o eixo cilíndrico. Show? Tranquilo? Então, ó, se tivesse parado, seria 2πr, mas ele não está parado, né? Esse cara aqui, ó, ele vai deslocar também, né? Então, à medida que esse cara completa uma volta, o eixo cilíndrico também completa uma volta. Então, 2πr mais 2πr, 4πr. Um gabarito aí, letra E. Beleza? Questão dificílima, tá? Ó, mais uma. Ó. A loja Telas e Molduras cobra R$20 por metro quadrado de tela, R$15 por metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de R$10. Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja suficiente
para 8 quadros retangulares. Detalhe, hein? Ó, a medida aqui está em centímetro. E ele cobra por metro. Tá? Então, primeira coisa aí já tem que ficar ligado é transformar as unidades, hein? Então, ele fez uma segunda encomenda, mas com 50 e 100. Beleza? O valor da segunda encomenda será. Então, eu vou trazer aqui um em branco. Ó. A primeira encomenda, ele tem um quadro de 50 e 25 centímetros. Beleza? Só que a cobrança é feita, né? E aqui é a área, né? Então, a área é cobrada por metro quadrado e a moldura é cobrada por metro. Beleza? Então, a moldura do nosso quadro seria a extremidade aqui, né? Então, a moldura seria o perímetro. Beleza? Show? Tranquilo? Então tá. Então, o valor da primeira encomenda, eu vou chamar aqui de V1, é 8 vezes a área, certo? Porque são 8 quadros. Então, a área. Só que a área ela tem um custo de R$20 por metro quadrado. Então, é 20 área. Então, vou botar aqui, 20 vezes a área, R$20, mais R$15 por metro. R$15 por metro linear, ou seja, R$15 por perímetro. E o símbolo de perímetro é 2P. Vou colocar aqui, mais R$10 da entrega. Show? Então, o valor da primeira encomenda é 8 vezes 20 vezes a área. Então, vamos lá. Se é um retângulo, 50 centímetros para metro é meio metro. 25 centímetros para metro é 0,25. Então, eu tenho meio vezes 0,25. Mais R$15 do perímetro. Aí, quem é o perímetro disso daqui? Né? Perímetro é a soma de tudo. Então, é 2 vezes meio, que dá 1, mais 2 vezes 0,25, que dá meio. Mais os R$10 da entrega. Show? Então, fica 8 vezes 20 vezes meio vai dar 10. 10 vezes 0,25. Mais 15 vezes 1,5. Mais 10. Ok? Então, o valor da primeira encomenda é 8 vezes, vou andar com a vírgula, 2,5. 15 vezes 15 dá 225. Né? 225. Como é que tem uma vírgula aqui? Então, vai ficar 22,5. Show? Mais 10. Então, vamos lá. O valor da primeira encomenda é 8 vezes, vamos somar tudo aqui dentro. 22,5 com 2,5, 25 mais 10, 35. Então, 8 vezes 35, 5 vezes 8, 40, vão 4. 24 com 4, 28. Então, o valor da primeira encomenda é de R$280. Já a segunda encomenda é de um retângulo de 100 por 50. Então, a ideia é a mesma.
Então, 100 centímetros é 1 metro. 50 centímetros é meio metro. Então, vamos calcular o valor da segunda encomenda. 8 vezes 20 reais vezes a área, que é 1 vezes meio. Então, vai dar meio, né? Beleza? A área do retângulo, 1 vezes meio, mais o perímetro. 1 duas vezes, vai dar 2. Meio 2 vezes vai dar 1. 2 mais 1, 3. Então, 15 vezes 3, mais os 10 reais da entrega. Então, eu tenho 8 vezes 20 vezes a metade dá 10, mais 45, mais 10. Isso vai dar 8 vezes 65. Beleza? 5 vezes 8, 40, vão 4. 6 vezes 8, 48, com 4, 52. 520 reais. Ou seja, o valor da segunda encomenda é maior que o valor da primeira, mas não é o dobro, né? 520 não é o dobro de 280. Então, gabarito, letra B. Belezinha? Tranquilo? Show? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tenham compreendido. Se gostou, compartilha com os amigos aí, compartilha com quem você quiser. Vamos ajudar mais pessoas aí, né? A você, igual você aí, futuro calouro aí, né? Que vai ingressar com certeza aí na universidade, no curso dos seus sonhos, né? Vamos ajudar cada vez mais pessoas aí. Beleza? Valeu? Tudo de bom para vocês aí. Bons estudos e até os próximos vídeos, hein? Um abraço.